Você já deixou Deus te usar na hora de escolher esses louvores, eu aqui com o pé quebrado. Meu Deus, sem poder pular. É isso Aqui, mesmo. jogar no chão, meu Deus do céu. Deus vai falar tremendamente essa noite com a gente. Eu Eu tenho creio, certeza disso. eu Eu creio. vou orar, não vou ficar enrolando, não vou te segurar, deixa Deus te usar. Amém. Amém. Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa semana que se inicia, Em por nome cada de vida que está aqui, Senhor, Deus. buscando por Ti, meu Deus. Em nome de Que o Jesus. Senhor use a vida da Juliana Amém. e que nada, nem ninguém, Senhor, possa dispersar a nossa atenção, nenhum Em nome espírito de de Jesus. distração esteja presente nessa reunião de mulheres, Senhor, que em Em plena Jesus. segunda-feira à noite poderiam ter escolhido fazer tantas coisas, mas estão aqui, Aleluia, Deus. terminando o dia, buscando ouvir da Tua palavra, conhecer mais de Ti, Senhor. Amém, Que em nome Jesus. de Jesus o Senhor possa abençoar e que a Amém. Juliana seja ousada e usada, Senhor, para derramar sobre as nossas vidas. É o que eu te oro nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Manda bala, vaza, deixa Deus te usar aí. Glória a Deus, a paz do Senhor a todas. Mais uma vez aqui no Conexão, né, Thalita? Obrigada pelo convite. Conseguimos ajustar aí as agendas, né? Mas Deus, ele tem um tempo certo, né, para todas as coisas. Então, eu agradeço a Deus a oportunidade, cada mulher que está aqui se disponibilizou a ouvir um pouco de Deus nesta noite, né? Eu venho da comunidade Moriá, sou presbítera lá, estou, né, ali numa posição que Deus me colocou depois de muita luta, e então eu venho debaixo aí também da bênção, né, dos meus pastores ali para trazer essa palavra nesta noite, né? E Deus, ele tem cuidado de mim, e essa noite vai ser uma noite de confronto, uma noite de testemunho, uma noite onde o Senhor, ele já tem falado no meu coração há um tempo, e hoje eu só quero transmitir um pouco para as mulheres aquilo que eu tenho vivido. Coisa boa é a gente ter a oportunidade de falar do amor de Deus, mas daquilo que não só que a gente ouve falar, mas daquilo que a gente vive, né? Quando a gente tem experiências com Deus e a gente vem compartilhar, isso é maravilhoso. E é isso que eu quero fazer nesta noite. Eu quero encorajar vocês, encorajar cada mulher, né, que está aqui a permanecer firme com o Senhor, né, permanecer nesses caminhos que não tem outro caminho, né. Deus, ele tem sido maravilhoso. Deus tem feito grandes coisas. De fato, eu escolhi esses dois louvores para iniciar, porque são louvores que têm falado comigo. O primeiro é um louvor que tem queimado no meu coração nos últimos tempos. É um louvor que traz a gente para uma realidade que está se perdendo. A gente precisa falar mais do céu, a gente precisa é, recalcular a rota, e esse louvor tem queimado no meu coração. E o segundo louvor é um louvor que eu tenho vivido, né? Eu passei por uma experiência bem profunda com a minha mãe e depois com a minha casa, e Deus, ele é esse Deus, né? O Deus de obras completas, né? Então eu quero já iniciar falando para cada uma que chegou aqui nesta noite que Deus é um Deus de obras completas. Ele não faz nada pela metade. Ele não é o Deus que para no meio do caminho. O que ele determinou no tempo certo, ele fará. Então, eu queria já começar, né? Porque o tempo urge e eu vi que a conexão mudou o horário, agora 8h30, né? Acredito que as mulheres já cuidaram da janta, já cuidou dos maridos, já cuidou das crianças e agora é o nosso tempo, né? E eu louvo a Deus por isso. E eu não vou orar novamente, a irmã já orou e eu louvo a Deus pela sua vida. Então, bora lá.
Queria começar lendo com as irmãs Joel 2, o livro do profeta Joel, livro que é forte, e é isso que eu quero trazer hoje. Como eu falei, eu quero nos confrontar um pouco, porque quando a palavra de Deus, ela não nos confronta, ela somente massageia o nosso ego, ou traz as palavras de bênção que a gente quer receber, isso não gera e não nos transforma, né? E Deus, Ele quer nos transformar nesta noite, Deus quer nos mudar de posição nesta noite, Deus quer nos relembrar da onde Ele nos tirou, aonde Ele quer nos colocar, Deus quer relembrar mulheres nesta noite do porquê o Conexão Feminina foi formado, por que que ele surgiu, por que que nós estamos aqui, né? Quero que o Senhor Jesus nos lembre nesta noite que nós não estamos aqui só porque nós estamos acostumadas, né? Ou porque a Thalita é uma pessoa incrível, maravilhosa, nos convidou e a gente tem que estar lá. Não, eu creio que Deus, ele marcou esse encontro, eu creio que Deus, ele tem algo para falar conosco, para nos sacudir nessa noite. Eu quero ser sacudida, porque quando a gente fala, prepara algo, Deus antes, ele também vai trabalhando no nosso coração, ele vai falando conosco, então eu quero que a gente se sinta hoje amada por Deus, né, porque ele nos separou para estar aqui. A gente poderia, como a irmã iniciou, a gente poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas Deus nos separou para ouvir essa palavra, né? E eu agradeço e louvo a Deus por essa rica oportunidade. Então, vamos ler em Joel 2, do 12 em diante, a partir do versículo 12. Joel 2. Amém? Pode abrir esses microfones aí, mulherada, dá um amém, glória a Deus, um aleluia, para que eu saiba que eu não estou sozinha, as câmeras estão fechadas, ainda bem que eu vejo rostinhos ali, glória a Jesus. Vamos lá? Amém? Amém. Aí, Amém. isso aí. Joel 2, a partir do versículo 12, a palavra do Senhor nos diz assim, na minha Bíblia o título é Chamado ao Arrependimento. Agora, porém, declara o Senhor, volte-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Talvez ele volte atrás, arrependa-se. Ao passar, deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, decretem jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam o povo, consagrem a assembleia, ajuntem os anciãos, reúnam as crianças, mesmo as que mamam no peito, até os recém-casados devem deixar os seus aposentos. Que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar orando. Poupa o teu povo, Senhor. Não faças da tua herança objeto de zombaria e de chacota entre as nações. Porque se haveria de dizer entre os povos, onde está o Deus deles? Aleluia. Eu escolhi e o Senhor, ele falou comigo por meio desta palavra, porque nós temos vivido tempos difíceis, né? Tempo em de a gente ver o amor se esfriando, aonde a gente tem visto o Evangelho de Jesus virando um objeto, às vezes, de zombaria, de chacota, e a gente está no meio do caminho, a gente não sabe muito bem o que está acontecendo, mas alguns com visão espiritual têm entendido
que os tempos são maus e que a gente precisa se voltar à nossa essência. A gente precisa continuar perseverando e buscando firmemente no Senhor a nossa essência. Aqui o povo vivia um tempo difícil, um tempo de que estava acontecendo muitas coisas ruins, e o Senhor chama a atenção para que o povo se volte para Ele, para que o povo rasgue o coração e não somente as vestes. Temos vivido tempos onde a nossa aparência, as nossas vestes externas estão cada vez mais aparente e a gente tem se preocupado muito mais com isso, né? Um comportamento que muitas vezes não é real. E o Senhor, eu quero lembrar nesta noite que o Senhor Deus Todo-Poderoso é aquele que nos vê por dentro, conhece a nossa alma, conhece nosso coração, conhece nosso íntimo, antes mesmo da palavra chegar à nossa boca, Ele já sabe. Então é esse Deus que nós buscamos, é esse Deus que nós servimos, é esse Deus que eu vim relembrar, mulheres extraordinárias nesta noite que está aqui acompanhando. Mulheres que conhecem e sabem do seu chamado, mulheres que já sabem que precisam buscar o Senhor em intimidade, assim como eu, sair do raso, mergulhar no fundo, voltar, talvez mulheres que outrora estavam firmes ali na presença do Senhor, estavam ativas, e eu não falo ativa em quatro paredes, ativa dentro de um templo, ativa dentro de um ministério, não é sobre isso que eu vim falar. Eu falo de ativa, de levar a palavra do Senhor, de estar à disposição do Senhor em todo e qualquer momento, e às vezes passamos por situações na nossa vida em que aquilo a gente vai desanimando, a gente vai achando que está tudo demorando, a gente vai perdendo ali a rota e passamos a virar chacota, né? As pessoas nos confrontam no meio dos nossos desafios, no meio dos nossos problemas. As pessoas às vezes não falam, mas olham para nós e nós já achamos que elas estão falando: onde está o seu Deus nesse momento dessa luta? Onde está o seu Deus que não está vendo você passando por tudo isso? Né? E eu quero lembrar nesta noite que o Senhor, Ele nos chama para um arrependimento. Ele tem nos chamado, Ele tem chamado a Igreja de Cristo para voltar ao primeiro amor, voltar a jejuar, voltar a se consagrar, voltar a se conectar com Deus. Então, isso foi o que Deus, Ele falou muito forte no meu coração. Fala para essas mulheres que a gente precisa estar mais próximas do Senhor, mas voltando a ter uma intimidade com Ele. Que muitas vezes a gente se volta para o Senhor no momento do desespero, no momento da luta, no momento da bênção que você quer, da cura que você quer, e você se rasga, e você pede ao Senhor para que mude a sua história. Mas aqui eu quero relembrar que o Senhor, ele não quer isso de nós somente nos momentos do desafio, nos momentos da luta. Nós precisamos buscar a Deus e nós precisamos estar perto do Senhor, sonhando com o céu, falando do céu, todos os momentos, e não só naquele momento da dor e do desespero e do momento que você precisa de algo. Mas nós, seres humanos, somos assim, né? A gente muitas vezes só buscamos o Senhor quando a gente está muito necessitado, a gente se rasga, a gente chora, a gente pede, mas a gente também está passando por um momento de uma geração imediatista, e se demorar um pouco mais, a gente já esmurece, né? Se demorar um pouquinho mais, a gente já começa a ficar, e eu quero muito lembrar que a gente tem um Deus Todo-Poderoso, e que nós precisamos relembrar por que Ele nos chamou, por que Ele nos resgatou. E esses últimos tempos eu vivi situações bem complexas e quero testemunhar aqui para as irmãs, né? Já iniciei ali o ano com a minha mãe com um diagnóstico terrível dos médicos. Minha mãe tem 80 anos e numa consulta de rotina,
o médico falou que ela estava com um aneurisma na aorta do abdômen, prestes a estourar. Então, ele falou, vocês estão andando com uma bomba relógio, não tem o que fazer, a gente vai internar ela agora, chama a família para se despedir, porque ela vai para a cirurgia, só que provavelmente ela não voltará. Então, muito provável que ela não volte dessa cirurgia, e aquilo nos abalou, né? Aquilo foi, assim, um baque para nós, porque a gente não estava esperando aquilo. Só que antes disso acontecer, a minha mãe teve uma queda, ficou internada aqui no Hospital do Emboimirim, e Deus falou que ele não ia levá-la para a morte, mas que Deus ia dar dignidade para minha mãe. E eu me apeguei àquela promessa, e minha mãe, depois que teve alta, ela foi morar com a minha irmã em São Bernardo do Campo. E quando chegou lá em São Bernardo, a minha irmã, de fato, tem cuidado dela com muito amor, com muito carinho, tem dado muita dignidade, eu tenho vivido a palavra que o Senhor falou que ia dar dignidade para minha mãe vivia numa situação muito complexa, né, meu irmão é um homem que já teve contato com o Senhor e hoje desviado e longe dos caminhos do Senhor, ele tem um laudo de esquizofrenia, é usuário de droga, ou seja, o homem que me converteu, que falou do amor de Deus para mim, e que fez eu chegar na presença do Senhor, um dia olhou para trás e o diabo não teve dó, né, e eu continuo orando e perseverando pela vida dele, crendo no milagre, mas a minha mãe estava vivendo uma vida muito difícil, então Deus falou que ia dar dignidade, levou ela para aquele lugar, começou a cuidar dela, minha irmã cuidando dela como uma rainha, ela tendo a dignidade, vivendo coisas lindas. Minha mãe, depois de 80 anos, conheceu a praia pela primeira vez, viu as ondas do mar, foi tudo muito lindo, e eu falei, oh, louvado seja Deus, a dignidade chegando, né? E aí a gente é surpreendido por esse diagnóstico, depois de tão pouco tempo. E aí eu falei, Senhor, o Senhor falou que ia dar dignidade para minha mãe, e eu me apeguei a essa verdade, e a gente está aí vivendo isso, e de repente veio esse diagnóstico. E aí minha mãe foi socorrida ali, num hospital do SUS, em São Bernardo do Campo, e quando a gente chegou naquele hospital, o hospital maravilhoso, tudo do bom, do melhor, a gente nem acreditava que aquele hospital era um hospital público. E ali a dignidade. E eu só lembrava dessa palavra, da dignidade. E ali a minha mãe foi bem atendida, mas os médicos pediram para reunir a família. Reúna, porque a probabilidade dela não voltar dessa cirurgia é muito grande. E eu fui com a minha família, com os meus irmãos, lá foi num domingo, né, a última visita antes da cirurgia, e eu vi familiares meus que conhecem a Deus, que conhecem a palavra do Senhor, indo ali para se despedir da minha mãe, indo ali para dar o último adeus a ela. E eu olhava para aquela situação e eu não conseguia acreditar. Eu falava, Deus, o Senhor é um Deus poderoso. E foi ali que o Senhor falou comigo por meio daquele segundo louvor. O Deus que é um Deus de obras completas, e Ele não faz nada pela metade. E eu falava, Senhor, eu estou firme aqui, porque eu creio que o Senhor tem algo para nos ensinar. Então, ver pessoas da minha família que conhecem a Deus, simplesmente aceitando aquilo, eu falei, meu Pai, me ajuda. E a minha mãe, irmãs, foi para a cirurgia, foi uma cirurgia muito complexa. Ela, com 80 anos, teve o seu abdômen aberto de cima a baixo, e os médicos, eles falaram que se ela sobrevivesse à cirurgia, ela ia ter muitas sequelas, né? Ela ia precisar de fazer hemodiálise, porque a cirurgia ia mexer com isso, com aquilo. Enfim, deram um diagnóstico assim, ou ela morre ou ela vai voltar com muitas sequelas. E para a glória e honra do nosso Deus Todo-Poderoso, a minha mãe passou pela cirurgia, foram mais de 4 horas de cirurgia, saiu com o abdômen aberto de cima e embaixo, mas 8 dias depois, a minha mãe estava de alta. 8 dias depois, de forma miraculosa, assim, a minha mãe estava saindo pela porta da frente daquele hospital.
Foram dias de muita luta dentro de uma UTI, de muita guerra espiritual, batalha espiritual travada, mas ela saiu dali sem nenhuma sequela. Ontem nós passamos o Dia das Mães com ela, meu irmão estava lá junto, a família toda juntas, e Deus ali dizendo, eu falei que eu ia dar dignidade, e eu vou completar a boa obra, ainda não é a hora, e ali nós passamos um dia maravilhoso. Então Deus, ele é um Deus poderoso, ele é um Deus que pode fazer infinitamente mais do que a gente tem pedido, do que a gente tem imaginado, mas nessa noite eu quero te lembrar que o céu não é só para bênçãos. Nós não buscamos o Senhor Jesus só para viver milagres. Nós não buscamos o Senhor Jesus só porque Ele pode fazer. Mas e se Ele não fizer? E se Ele não fizer do jeito que você pensou, do jeito que você imaginou? E se o desfecho dessa história com a minha mãe não fosse assim? Tivesse sido um desfecho diferente. Então, Deus, Ele também tem falado muito ao meu coração, que a obra de Deus, aquilo que o Senhor tem para a minha vida e para a sua, não se resume somente no viver aqui nesta terra. Não se resume somente em viver as bênçãos do Senhor aqui nesta terra. Aqui em Joel, a palavra do Senhor chama o povo para que toquem, no versículo 15, fala, toquem a trombeta em Sião, decretem jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada. Reúnam o povo, consagrem a assembleia, junte os anciãos, reúnam as crianças, mesmo as que mamam no peito. Chama, né? Ele pede para chamar todo o povo. Todo o povo deve ser chamado. Todo o povo deve falar do amor de Deus. Todo o povo deve declarar o jejum, e esses dias eu ouvi sobre a nossa mente, né? Eu sou professora, e então a gente às vezes tem que estudar algumas coisas para falar de antirracismo. Eu sou uma professora engajada nessa área, então eu estou sempre lendo algumas coisas, e aí eu vendo quanto o nosso é perfeito. E aí, falando de uma parte do nosso cérebro que precisa ser protegido, que é a nossa mente, e essa parte ela só pode ser protegida com jejum, com oração, com busca. Então, quando vem os desafios na nossa vida, se a gente não tiver como este povo aqui que chamou todos e falou, existe uma luta, existe uma batalha, e a gente precisa estar juntos nessa, buscando o Senhor em jejum, em oração, para que a gente fique firme e veja o que o Senhor pode fazer. Algumas pessoas me falavam, já estavam ali, como eu falei, algumas pessoas até mesmo da minha família, já estavam ali dando a extrema unção para minha mãe, dizendo, vai com Deus, vó, obrigada, a senhora foi uma mulher incrível, falando isso até mesmo para ela. E ela simplesmente falava, eu vou fazer essa cirurgia, daqui a pouco eu volto. E vai ficar tudo bem. Então, a gente se desesperando e ela ali nos fortalecendo. Então, Joel, voltando aqui para a palavra, o povo foi convocado a buscar ao Senhor. Foi convocado a decretar um jejum, a se arrepender dos seus pecados e a buscar ao Senhor com mais intimidade. E eu confesso que eu tenho sentido falta disso. De ver o povo de Deus na ativa, buscando, decretando jejum, não só por bênçãos, não só por milagres, mas por intimidade. Sentir Deus, buscar Deus, não só na hora do desespero, mas para ter mais intimidade, ouvir a voz dele e dizer, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Aonde o Senhor quer me levar? O que o Senhor quer falar por meio da minha vida? E talvez algumas mulheres que estão aqui hoje precisam de algo. E eu vim aqui para te lembrar que Deus, ele vai fazer. Ele vai fazer porque ele não é homem para mentir. O que ele tiver de fazer, ele vai fazer, independente da nossa fé, independente do grau da qual nós acreditamos, ele vai fazer. Então, eu comecei esse ano com uma grande perda, né? Algumas irmãs aqui sabem, e a Rê também está aqui, a gente já começou o ano, né, com perdas,
com doenças, com muitos desafios. E eu lembro que logo no começo do ano, o pastor estava pregando e ele falou: esse ano vai ser um ano de desafios. E aí eu repreendi, eu falei: tá repreendido. Eu não quero saber de desafio, né? Mas ele também falou que os desafios viriam para fazer a gente crescer. Fazer a gente crescer. E muitas vezes a gente não quer passar por desafios, a gente não quer passar por lutas, a gente não quer passar por nada, a gente quer viver só na marolinha ali, né? E nessa noite eu vim lembrar vocês que servir a Deus não é marolinha, não é só paz, amor, alegria. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E se a palavra de Deus diz que nós teremos aflições, nós vamos ter aflições, porque tudo que está escrito neste livro é verdade. Então, ele já sabia que nós teríamos, e ele permite que nós venhamos ter aflições, para que a gente se aproxime dele, e que a gente se lembre quem é ele, e por que que ele nos chamou. Deus não nos chamou para ter uma família doriana, Deus não nos chamou para viver só tendo saúde, tendo prosperidade, Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para o confronto, Deus nos chamou para a batalha, Deus não nos chamou para nos conformarmos. Ah, Senhor, está tudo bem aqui comigo, eu não quero saber o que meu vizinho está passando, o que o meu amigo da direita e da esquerda está passando. Esses dias passou um moço aqui na minha rua, e ele pediu umas roupas usadas, e daqui a pouco ele voltou e falou assim: ah, eu queria uma comida, moça, você tem? Automaticamente estava arrumando a minha casa, não tinha feito almoço ainda, eu respondi para ele: ah, eu não tenho. E na hora o Senhor Jesus falou comigo: e aquele restinho de comida que está na sua geladeira, que muitas vezes você deixa lá, e aí daqui a pouco você não quer comer, porque você não quer requentar, não quero requentar o arroz, eu não quero requentar o feijão, e você simplesmente despreza, vai lá. E na hora, assim, foi um tapa. Eu falei: moça, espera um pouquinho, tem uma comida aqui, ela não é fresca, mas eu vou fazer uma marmitinha para você. E ali eu esquentei, e ali eu servi a ele. Esses dias estava na igreja, chegou um casal e o homem estava bêbado. E aí ele, de repente, teve um comportamento talvez inadequado para alguns, e uma senhora pediu para ele se retirar da igreja, e ele saiu nervoso, e eu encontrei com ele na outra porta, eu falei: deixa eu orar pelo Senhor. Ele falou: eu estou sendo expulso da igreja. Isso aqui é o quê? É uma igreja? Eu falei: é uma igreja. Então eu estou sendo expulso da igreja? Eu falei: não, o senhor não vai embora com esse coração, o senhor não está sendo expulso da igreja. Ele falou: a igreja é para o bom? Me responde se a igreja é para o bom. Aí eu falei para ele: não, a igreja não é para o bom. Ele falou: então, por que que eu estou sendo expulso da igreja? E aí eu pedi para ele: eu posso orar pelo Senhor? E eu fui orando por ele, e ele foi chorando, chorando, chorando. E aí ele entendeu, ele falou: hoje eu não estou legal, mas eu vou voltar outro dia. E ali o Espírito Santo falando comigo: é isso aqui, é a igreja. E hoje nós estamos acostumados a nos vestir, a nos arrumar, ir para os nossos templos, e a gente não quer mais o confronto, a gente nem quer chegar mais perto das pessoas que necessitam da palavra de Deus, porque nós estamos tão ocupados com os nossos problemas. E nós estamos buscando e orando intensamente para que o Senhor resolva os nossos problemas. Já não existe mais as intercessões, os intercessores, as buscas, as orações, os relógios de oração na madrugada, buscando pelo outro. A gente está preocupado com a nossa vida. E Deus, ele vem nos dar um chacoalhão e dizer que ele está no controle, ele não perdeu o controle, e ele quer fazer grandes coisas. Então, eu iniciei esse ano assim, um ano com muita luta, com muito desafio, e em todos eles o Senhor mostrando: eu estou no controle. Eu não perdi o controle, eu estou aqui. E eu passei por essa situação com a minha mãe, e aí depois que tudo resolveu, eu falei: ai, glória a Deus, está tudo bem, agora vamos descansar, a mãe está bem. E aí veio mais um atropelo, né?
Quando meu marido se converteu há uns anos atrás, algumas irmãs já conhecem meu testemunho, é um testemunho longo, perseverei pela vida do meu esposo 14 anos até ele se converter. Louvado seja Deus, hoje ele é um homem de Deus, mas a vida é desafiante, o inimigo das nossas almas, ele não descansa. E aí, há 8 anos atrás, quando meu marido se converteu, eu pedi para o Senhor que desse algo para nós, um presente para o meu esposo. E meu esposo é um homem que gosta muito de construir, né? A gente tem algumas casinhas de aluguel, a nossa casa foi construída, e aí Deus, ele nos presenteou com um terreno, e a gente comprou esse terreno, e o povo que a gente comprou, eles sumiram por um ano, e a gente achou que tinha caído num golpe. Nada acontecia, e nada acontecia, e eles não respondiam, e a gente achou que tinha caído num golpe. Veio uma campanha na igreja, e a gente participei daquela campanha pedindo para que o Senhor respondesse, né, e liberasse aquela bênção. E ali terminou a campanha, e olha que a minha igreja não é uma igreja de campanhas, e naquela época aconteceu essa campanha. E nunca mais, acho que foi uma das únicas campanhas. A gente ia para a igreja foram 7 encontros em que a gente orava às 5 da manhã na igreja. E eu apresentei esta causa, e assim que terminou a campanha, foi liberado, e o pessoal veio, rasgou as ruas, e canalizou água, dividir os lotes, enfim. E a gente começou a nossa obra, meu marido gosta de construção, eu não pensava em morar aqui, eu pensava em comprar para investir, mas Deus é que sabe de todas as coisas. E, enfim, a gente começou a construir com muito custo, devagarinho ali, 5 anos, irmãos, construindo. E aprove Deus um dia, eu estava no meu trabalho e me ligaram e falaram: Ju, corre lá para o terreno, porque está tendo uma ação da Polícia Ambiental e eles estão derrubando todas as moradias, que é onde as pessoas não moram. Então foi um baque para mim, porque eu vim do meu trabalho, eu não sabia nem como eu cheguei aqui, eu vinha só orando e falando: Senhor, foi o Senhor que me deu. Senhor, foi o Senhor que me deu. E a casa só faltava o piso. E quando a gente chegou aqui, eles já tinham passado pela minha rua, já tinham passado pela minha casa, inclusive olharam no portão. Mas Deus, ele cuidou, ele livrou, porque passando a minha casa, a próxima casa era uma casa com moradia, uma casa que já tinha morado pessoas, a casa estava totalmente pronta, e a retroescavadeira foi lá e derrubou a casa. Nesse lugar onde eu moro foram destruídas 12 construções de casas de pessoas que já estavam no terceiro andar, casas quase que prontas, e ali, Deus tratando do meu coração, a gente teve um grande livramento da parte de Deus, porque, como eu falei lá atrás, foi Ele que deu, mas o susto foi muito grande, foi uma sacudida, e Deus falando assim: você está buscando coisas materiais aqui neste mundo, e o que, que te importa? Se eu quisesse, eu poderia ter deixado destruir. E aqui onde eu moro ficou um cenário de guerra, de luto, porque as pessoas investiram, aqui ninguém roubou de ninguém, mas enfim, era uma área onde o dono, antes de ter loteado, ele deveria ter pedido uma autorização que ele não pediu, e esse processo ficou correndo 8 anos e a gente não sabia. Então, depois de 8 anos, uma juíza foi lá e decretou sem saber o que estava acontecendo, quem morava, quem não morava, enfim, só ficou a casa de quem era morador. Mas eu não era moradora ainda. Eles estavam forçando os portões, entrando nas casas, e o que era obra estava indo para o chão. Eles passaram, olharam a minha casa, olharam o meu portão, mas não forçaram o meu portão, porque Deus tinha uma promessa. E uma semana depois eu mudei, estou aqui na minha nova casa, para a glória de Deus, está tudo bem, mas o Senhor, Ele sacudiu, porque Ele quis dizer que aonde está o seu coração? Quem está no controle sou eu.
E eu fiquei questionando, falei, Senhor, eu consegui, porque o fulano não conseguiu, como que é? E o Espírito Santo falava para mim, eu estou no controle, mas vocês estão muito apegados às coisas desta terra, vocês estão grudados aqui, eu não fiz vocês para ficar grudados aqui, eu não chamei vocês para ficar grudados aqui. Antigamente a gente sonhava em ganhar almas e frutos, e quem a gente ia falar do amor de Deus, e hoje a gente fica pensando o que eu preciso estudar, eu preciso me formar, eu preciso comprar casa, eu preciso comprar um carro, eu preciso... Isso é saudável, não estou dizendo que não é, mas aonde está o nosso coração? E se ele tivesse permitido, como que eu estaria agora? Como estaria o meu esposo? Então, Deus, ele tem nos chamado para algo. A Igreja de Cristo tem vivido um tempo diferente, tempo pesado, e eu converso com irmãos de outros ministérios e é a mesma coisa. Tá todo mundo meio assim, tá todo mundo estranho. Então eu quero nesta noite te lembrar que esse é o Deus que nós servimos. Esse é um Deus maravilhoso que nos chamou para fazer a boa obra, que não nos chamou para ficarmos, sabe, na marola ali, só esperando as nossas bênçãos, mas que a gente se permita ser usado por Deus, aonde a gente pisar a planta dos nossos pés. Que a gente se lembre, que a gente volte lá atrás e se lembre por que Ele nos chamou, o que Ele espera de nós. Que a gente decrete um jejum, como este povo foi lá, e o Senhor Deus, todo misericordioso, compassivo, nos relembre o que Ele quer de cada um de nós, o que Ele quer de cada um de nós. Paulo tinha um espinho na carne, esse espinho acompanhou ele por toda a jornada dele, ele não retrocedeu, ele não voltou para trás. E às vezes a gente fala, ah, Senhor, se tu fizeres, eu vou melhorar. Ah, se essa bênção chegar, tudo vai ser diferente. E se a bênção não chegar? E se essa luta demorar mais um pouquinho? Você vai desanimar, você vai esmorecer, você vai voltar para trás? Não. Siga firme no propósito. Siga firme no propósito. E eu quero ler com as irmãs a partir do versículo 18. Depois que esse povo proclamou um jejum, chamou todos. Quando eu falo todos, é todos. Às vezes a gente deixa o filho adolescente lá no quarto. Ah, esse aqui ainda está muito pequeno, ele ainda não entende, a gente já não vê mais as nossas crianças com a Bíblia infantil, a gente já não vê mais as mães lendo a historinha lá do Davi e Golias, a gente já vê crianças, né, mesmo que tem pai e mãe cristãos, já perdidos nos joguinhos, viciados nas telas, presos nos seus mundinhos, mas aqui foi chamado todos, convoquem todos, os recém-casados, os anciãos, as crianças, convoquem todos para se voltar ao primeiro amor, à essência. E essa foi a resposta do Senhor a partir do versículo 18. Então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo: estou lhes enviando trigo, vinho novo e azeite o bastante para satisfazê-los plenamente. Nunca mais farei de vocês objeto de zombaria para nações. Levarei o invasor que vem do norte para o longe de vocês, empurrando para uma terra seca e estéril, a vanguarda para o mar oriental, a retaguarda para o mar ocidental, e sua podridão subirá, e o seu mau cheiro espalhará. Ele tem feito coisas grandiosas. Não tenha medo, ó terra, regozije-se e alegre-se. O Senhor tem feito coisas grandiosas. Então, nesta noite eu vim lembrar vocês, mulheres, que Deus, ele tem feito coisas grandiosas. Mas nós precisamos nos voltar para total dependência dele. Não somente nos momentos de luta, de pavor,
de pânico, de desespero, porque o ano nem começou direito, a gente está no meio do ano, e eu já passei por um batalhão de emoções e de coisas e de situações, e o tempo todo eu penso, Senhor, se fosse diferente, mas o Senhor fala, é da minha maneira. Eu não sou um Deus que faço nada pela metade. E ali o Senhor me deu esse louvor quando eu estava com a minha mãe internada, e aí depois eu passei por essa situação com a minha casa, e Deus falando, eu não faço nada pela metade, eu sou um Deus de obras completas. Mas nós precisamos nos voltar para o primeiro amor, para a essência. Nós precisamos voltar a buscar pelo mundo espiritual, para ter experiências sobrenaturais com o Senhor, de avivamento, sabe? Não só aquela experiência de contar do testemunho da cura, mas eu tenho sentido falta, assim, daquela, sabe, aquele sonho no meio da madrugada, Espírito Santo tomando a gente de maneira diferente. Eu tenho sentido falta disso, eu tenho me preocupado com isso. Se nós não estamos sentindo porque o Senhor não quer ainda neste momento, ou porque a gente não tem buscado como nós deveríamos buscar. E às vezes a gente não está sendo prudente, nós não estamos com as nossas vestes totalmente limpas. Muitas vezes nós fazemos um tipo, e eu quero nos lembrar nesta noite que somos mulheres escolhidas pelo Senhor, não para fazer média, não para mostrar algo para ninguém, porque aqui no início a palavra do Senhor nos fala que nós precisamos rasgar o coração e não as nossas vestes, é rasgar o coração. E é isso que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com vocês, mulheres, que a gente se volte para o verdadeiro amor, que a gente rasgue as nossas vestes, que a gente volte para a nossa essência e que a gente pergunte para o Senhor, Senhor, eis-me aqui, Senhor, o que o Senhor quer de mim? No meio dessa luta, no meio dessa batalha, no meio talvez até da minha dispersão, porque talvez não estou passando por luta nenhuma, e está tudo bem, não está tudo bem. No mundo tereis aflições, e se não está aflita, tem alguma coisa aí que deve estar errado, porque é no meio da aflição que a gente se aproxima dele e ele se mostra. Então, se está tudo bem, então também não está normal. Não está normal a gente passar pelos perdidos e não se incomodar mais. Não está normal, irmãos. A gente vê as mulheres sendo vítimas de feminicídio todos os dias. E, mais uma, não está normal. Então, eu quero pedir ao Senhor Jesus que Ele venha sobre nós, e que Ele nos coloque de volta na rota, que Ele nos mostre o que Ele quer de nós, que Ele nos use com poder, autoridade, ousadia nessa terra. Porque Jesus está voltando, os sinais, eles estão aí. E nós fomos chamadas para anunciar, nós fomos escolhidas para anunciar. Deus não nos chamou para viver uma família linda, doriana, maravilhosa, tudo bonitinho. Não. Deus nos chamou para o confronto. Deus nos chamou para jejuar, para orar, para rasgar as nossas vestes e não nos conformar com as coisas que nós temos visto neste mundo. Então, eu quero orar com vocês, mulheres. Eu quero orar, porque Deus precisa trazer uma nova visão para nós. E eu quero, assim, eu sinto da parte de Deus, de orar para que o Senhor Jesus tire a venda dos nossos olhos, destape os nossos ouvidos espirituais e nos leve de volta para a rota. Eu não conheço vocês todas, mas eu creio que o Espírito Santo de Deus, ele está falando nos nossos corações. Bora recalcular a rota. Bora questionar e falar, Senhor, eu quero ser instrumento nas suas mãos, porque foi para isso que o Senhor me chamou. Se o Senhor curar, maravilha, louvado seja Deus.
Se o Senhor restituir, se o Senhor guardar, louvado seja Deus. Eu tenho hoje, eu gosto até de falar disso, porque eu passei por muitos dias de vergonha nesses 14 anos de luta. E para cada dia de vergonha, o Senhor me deu dupla honra, e até tudo meu é duplo. Eu tenho 2 filhas, eu tenho 2 casas, eu sou concursada na Prefeitura de São Paulo em 2 cargos. Tudo Deus tem me dado em dobro. Mas hoje eu quero pedir ao Senhor que Ele me dê um dobro da sua unção e da sua sabedoria, para que aquilo que o Senhor fez na minha vida, Ele também tenha a oportunidade de fazer em outras vidas, por meio de mim, por meio de cada uma de vocês, que a gente não se conforme, mas que a gente seja usada. Então eu quero orar, amém? Curva a sua cabeça aí onde você estiver, que o Senhor Jesus possa te visitar de maneira poderosa, profunda. Deus santo, Deus poderoso, Senhor, aqui nós estamos, Pai. Senhor, o Senhor nos chamou, o Senhor nos convocou, o Senhor escolheu esta noite, esta data, dia 12 de maio, Senhor, para que a gente estivesse juntas aqui, nesta segunda-feira, porque o Senhor, Ele tem falado conosco, Pai. O Senhor tem falado comigo, o Senhor tem me confrontado, o Senhor tem me sacudido, o Senhor tem me tirado, Pai, do meu estado normal e tem mostrado que é o Senhor que está no controle de todas as coisas. O Senhor que dá vida, o Senhor é o que tira, o Senhor é que dá o bem material, o Senhor é o Deus que tira, o Senhor é o Deus que pode todas as coisas e não depende só de mim, Senhor. Depende, Pai, do Senhor. Eu preciso, Senhor, fazer a minha parte, Deus. As minhas irmãs precisam fazer a parte delas. Rasgar as vestes, se libertar de todo dedo acusador, Pai, e se voltar ao primeiro amor, Pai. E é isso que eu te peço nesta noite, Senhor. Visita cada mulher, Senhor. Visita de maneira sobrenatural, Pai. Cada uma, Pai. Batiza com o teu Espírito Santo, que elas sintam a sua presença aí onde elas estiverem, Senhor. Pai, no quarto, na casa, independente de quem estiver do lado delas, eu quero pedir ao Senhor o seu toque. Nós precisamos ser tocadas pelo Senhor, nós precisamos sentir o Senhor nos tocando, Pai, de maneira sobrenatural, de maneira extraordinária. Toca em cada uma, Jesus. Traz o renovo espiritual, recalcula, Senhor, as nossas rotas, para que a gente não venha se conformar com este mundo, mas que a gente venha ser docas, venhamos ser ferramentas, Pai, venhamos ser mulheres virtuosas. Pai, em nome de Jesus eu te peço, quebra todo jugo, Senhor, todo dedo acusador, todo maligno, Senhor, que direciona o dedo e aponta para mulheres aqui nesta noite, dizendo que elas não podem, que elas não conseguem, que elas não são capazes. Capacita, Espírito Santo. Capacita, usa, Pai, as nossas vestimentas, para que quando o homem, a mulher, possa olhar para nós, possa ver Jesus, e possam nos perguntar o que tem em você, eu vejo algo diferente em você. Eu quero declarar nesta noite que mulheres vão viver estas experiências. Ainda, Senhor, esta semana, mulheres serão olhadas por seus familiares que talvez não conhecem Jesus, que talvez estão cansados, que talvez estão desanimados e vão olhar para elas e vão dizer: o que você tem, mulher? Estou vendo em você algo novo, algo diferente. Eu quero profetizar nesta noite que o brilho do Senhor possa se estender sobre as nossas vidas, Senhor. Por isso, Pai, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a não sair, Pai, dos seus caminhos, Senhor. Proteja a nossa casa, os nossos entes queridos, os nossos familiares, Senhor. Se nesta noite há uma mulher precisando de uma cura física, Deus, eu quero pedir ao Senhor que toque. Toque do alto da cabeça até a planta dos pés, toca no útero, no ovário, Senhor. Toca, Pai querido, nos seios, arranca os tumores, Senhor, arranca o câncer, arranca, Senhor, a dor na coluna, a dor no joelho, a dor nos pés, Senhor. Aquilo que está fazendo essa mulher ficar travada, Senhor, sem conseguir falar do teu amor. Pai querido e poderoso, se for algo físico, que o Senhor cure, se for algo espiritual, que o Senhor liberte, em nome de Jesus, libera perdão, Pai. Nos ajuda a liberar perdão para aquele que errou conosco, Senhor, porque não cabe a nós sermos o juiz da situação. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor é o justo juiz, o Senhor é o advogado fiel das nossas causas, e muitas vezes situações terríveis em nossas vidas nos paralisam, Senhor. E eu quero te pedir em nome de Jesus, se há algo paralisando essas mulheres, eu quero declarar que seja quebrado em nome de Jesus.
Pai, que as bênçãos do Senhor não nos paralisa, porque muitas vezes nós somos abençoadas e a bênção do Senhor vem sobre as nossas vidas e nos faz parar e nos acomodar. E quando o Senhor nos abençoa, não é para nos parar, Senhor, é para que a nossa bênção vire um testemunho e a gente possa avançar. Então, eu quero declarar sobre a vida de cada mulher aqui nesta noite. E desde já, Senhor, agradecer a minha oportunidade, Pai, de falar com mulheres tão valiosas, tão virtuosas, mulheres que têm paternidade, mulheres que são filhas, Pai, que não são, Pai, órfãos de pai, Pai. Nós temos paternidade, nós somos filhas do Rei. E obrigada, Senhor Jesus, por nos lembrar disso. Obrigada, Senhor. Toma este projeto, Conexão, nas suas mãos e use essas mulheres que estão à frente deste trabalho, Senhor, com poder, autoridade e ousadia que vem do alto, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigada, mulheres. Thalita, obrigada pela Amém. oportunidade. Amém. Olha, não sei vocês aí, mas Deus me achou aqui, hein? Ai, ai. Senhor, obrigado, Juliana. Amém. Essa Louvado seja palavra. Deus. Louvado seja Deus. Obrigado, porque enquanto você recupera a dignidade, eu perco a minha aqui. Limpando as lágrimas, o ranho. Ai, ai. Que eu reclamando não, né? Não reclamei, mas semana passada eu quebrei o pé e hoje tendo meu momento com Deus, né? Aí o bom pastor vem e fala assim de mansinho, fala assim, meu ovelhinha, eu mandei você descansar, você não descansou? Então toma uma patinha quebrada aí pra você aprender. Sossega agora, né? Então a gente corre para tudo quanto é lado, menos pro braço do pai, né? A gente corre para amiga, a gente corre para a internet, a gente corre para o pastor, quando na verdade a gente tem que ter o que? Intimidade. E a gente tendo intimidade, a gente tem a resposta. Só que muitas vezes a gente faz vista grossa. E quando você pensa em parar e que você vai ver ali a vida dos que estão ali na galeria da fé, não teve moleza para ninguém. Por que que a gente acha que a nossa vida vai ser fácil? Né? Quando você falou ali que você está conversando com o irmão de várias denominações, aqui em casa também a gente já questionou vários amigos, e você vê que está todo mundo passando pela prensa, como a oliveira, né? Para extrair um bom azeite. Então, realmente, nós temos vivido os últimos tempos, Deus está recrutando. Com muito tempo eu falo isso, porque Deus está recrutando os trabalhadores da última hora, aqueles que ficaram lá na praça, que eram os improváveis. E tem muita gente dormindo. Tem muita gente fazendo vista grossa. Tem muita gente olhando para um lado, para o outro, achando que, não, deixa que eles fazem. Ou até julgando quem está fazendo. Mas a gente precisa, de fato, levantar e tomar o lugar de filha. E saber que fazer parte dessa batalha, desse exército, porque só existe dois, o bem e o mal. Se você não faz parte do bem, você já sabe de que lado você está. E em cima dessa batalha não tem em cima do muro. Porque quando a gente está em cima do muro, você já está do outro lado. Então a gente precisa escolher bem de que lado que a gente quer servir. De que lado nós vamos ser usadas e ousadas. Muito obrigado. Sou grata a Deus pela sua vida. Deus me achou aqui. Achou a Thalita também. Deve ter achado mais mulher por aí, que nem abriu a câmera ainda. Deus Quer falar, maravilhoso. Thali? Que eu já tô sem fôlego já. Amém, desidratei aqui de tanto que eu chorei já hoje. Mas Deus é bom, é isso. Essa semana eu veio muito de encontro, assim,
com o que Deus tem falado comigo, né? Porque ele sempre usa outras pessoas para confirmar quando a gente acha que é loucura da nossa cabeça. E eu tenho falado isso para Deus, que eu quero mais, sabe, me aprofundar mais. Eu até falo todos os dias, eu falo, Senhor, o bem que eu quero fazer, eu não faço, o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Todos os dias. Mas é o que eu mais quero, é a presença dele. Aleluia. Aleluia. É mergulhar na presença dele. E eu tenho um pedido, Senhor, me mostra como me aprofundar, porque eu não quero ficar no raso. Eu quero mais de ti, mais da presença. E aí esse louvor, tanto que quando a Ju me mandou, a primeira coisa que eu falei, meu Deus do céu, eita glória. Porque eu até ontem eu tava pensando, né? Eu falei para um amigo meu, eu falei assim, eu amo cantar. Canto no chuveiro, não tenho voz bonita, gente. Mas eu até falei para um amigo meu que ele é professor de música, eu falei assim, você não quer me dar umas aulas de canto, não? Porque eu quero começar a cantar para Jesus. Eu tenho promessas de que eu estaria pregando e louvando ao Senhor, mas eu quero fazer com amor e quero fazer com decência. Então, me dá umas aulas de canto, né? E aí ele fez umas avaliações, ele falou, Thali, super dá, tal. E aí ontem eu tava pensando sobre isso, eu falei, e a primeira coisa, eu pensei ontem, falei assim, meu Deus, eu acho que se eu pudesse cantar hoje na igreja, eu iria na frente do altar cantar esse louvor, reacende a chama. Aleluia. Porque é isso que o mundo está precisando. Nós precisamos reacender a chama que está dentro de nós, reacender a chama dos jovens, das crianças. Eu tenho todos os dias tentado trazer para o meu filho o amor de Jesus, que ele venha conhecer a palavra do Senhor. Aleluia. E é esse o desejo do meu coração. É o que eu compartilhei aqui. Eu falei, gente, grande tem sido as lutas, só Deus sabe as lutas que cada um passa e as lutas que eu tenho passado. Mas eu louvo ao Senhor porque Ele me prepara. Eu muitas vezes para usar, para falar para outras pessoas e para poder falar do amor, mas eu preciso mais para mim, Thalita. Sabe? Eu sei que o Senhor me usa para as outras pessoas, mas eu quero para mim, sabe? Então, eu não tenho nem o que dizer. Hoje eu desidratei de tanto que eu chorei aqui, porque essa palavra foi para mim. Amém. Deus falou tremendamente comigo, Ju. Obrigada mesmo. Amém. Obrigada. Amém. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Ai, não tem mais nada para falar, não, gente. Não tem nem o que complementar essa palavra, Juliana. Muito obrigada. Aleluia. Meninas, alguém quer falar mais alguma coisa? Falar hoje com nós, né? Aí todo mundo dormir com a orelha quente hoje. Falar o quê, né, meninas? Falar o quê depois de todo esse aprendizado, toda essa bagagem que essa mulher trouxe, todo esse histórico de vida, né? Você ter fé, porque ela trouxe também a fé, né? Para um histórico de uma enfermidade, a única lúcida era ela, crendo que o Senhor estava no controle de todas as coisas, crendo que Ele está ainda e permanecerá no controle de todas as coisas. E aí depois ela vem dizer sobre a casa também, né, que ia ser demolida, e ela falou com Deus, né? Será como que cada uma de nós tem falado com Deus durante esses dias? Qual é a nossa oração diante dele? Quais são o que tem sido de prioridade diante de Deus, né? Porque às vezes nós falamos tantas coisas fúteis, né? A gente fala, ai meu Deus, acho que eu não precisava ter falado isso aqui para Deus, né? E quando eu vou olhando esses homens e mulheres da Bíblia, gente, eles trazem uma totalidade de quem é Deus, né? De quem é o Filho de Deus. Então, eles vêm falando, o Senhor é dono de todas as coisas. O Senhor é o alfa, o ômega, o início, o meio e fim. O Senhor é Rei dos reis, Senhor dos senhores. As orações deles vêm trazendo primeiro quem é Deus. Olha que coisa
que coisa extraordinária. E aí eu vou vendo assim a oração de Daniel, vou vendo a oração de Davi, e a gente vai pegando esses homens, a gente fala, meu Deus, eu preciso aprender a orar desse jeito, Senhor. Primeiro eu preciso chamar a sua essência, e depois eu me colocar diante de ti, né? Eu não peguei desde o começo, né, de tudo que foi falado, né? Porque eu fico achando que é na terça, e depois eu vejo que eu perdi, foi na segunda, né? E aí, hoje, sabe quando o Espírito Santo fala assim, ó, hoje tem um encontro, abre lá, você precisa conhecer o que eu sou capaz de fazer, o que eu ainda promovo na vida de pessoas, né? Porque às vezes a gente é tão ingrato, Deus tem feito tantas coisas, tem nos tirado de tantas situações, e às vezes a gente nem agradece, fala, oh, Deus, obrigado. Por mais que seja um mínimo, né, daquilo que a gente pediu para Deus, mas Ele está no controle de todas as coisas. Ele sempre esteve e sempre estará no controle de todas as coisas. E eu falo todas as vezes em que eu vivi processos com Deus, eu sempre dizia para o Senhor, mas tinha hora que vinha a dúvida e eu falava, Senhor, não deixa eu morrer, não. Tá travando ou é só para mim? Acho que travou, sim. Travou ali. Mas essa questão, né, que você trouxe das promessas, né? A gente hoje, com a ação do Espírito Santo, a gente vive as nossas promessas na totalidade e muitas vezes a gente ainda acaba duvidando. Sim. Né? Muitos dos heróis da fé, eles não viram as promessas que o Senhor fez para eles. Abraão não viu. Ele teve um único filho. Ele não viu toda a multidão, né? Davi, Senhor ainda falou para ele, tipo assim, você não vai ver o templo, ele só instruiu o filho, ele tinha promessa. E a gente hoje, né, que vive o tempo da graça, né, e aonde superabundou o pecado, superabunda a graça, a gente vive as promessas na totalidade e muitas vezes a gente acaba duvidando ainda. É a geração 3 minutos, né? A gente quer tudo pronto em 3 minutos, tudo no miojo. Não é assim, tem um processo, tem um monte de coisa para a gente aprender. E a gente, mesmo vendo as coisas acontecerem, a gente ainda insiste em olhar para o vento. Quando eu falo a gente, estou falando de mim, tá? Não é nem para o pessoal, não, porque hoje foi para mim. Lilian, você caiu, amiga. Pode completar aí. Com tudo que ela falou, eu vou viver caindo. Ô, meninas, mas olha, só para complementar, tá meio travando a minha internet, mas só para complementar, nós precisamos entender que na vida da gente tudo é um processo. Sempre será um processo. Agora, aquele que não vive processo, infelizmente, ele não tem história, ele não tem, como é que eu posso dizer? Ele não tem uma história mesmo com o Senhor. Eu não sei se para vocês está travando. Está travando? Tá um pouquinho. Mas vocês estão me ouvindo certinho. Sim, sim. Então, é um processo. Um dia eu vi uma mulher dizendo assim, tem uma certa pregadora que ela disse que ficou 30 dias orando, consagrando ao Senhor. Só que como ela orou 30 dias e consagrou 30 dias, eu vou fazer 50 dias. Eu falei, meu Deus do céu, essa mulher vai fazer 50? Na minha bateria não tem jeito. Ô, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. E então, ela disse assim, se ela faz 30, eu vou fazer 50 dias. E aí, desses 50 dias, tá acabando minha bateria, meninas, não dá para falar. Mas
e 50 dias ela conseguiu orar, eu também vou orar 50 dias, irmã. Foi uma luta, uma luta, uma luta, que eu com 31 dias, eu parei a oração. Então, não é porque uma pessoa ora 50, 60 dias, que isso também faz de você orar 50, 60 dias, né? 70 dias, não tem como. Viver processo, cada um é no seu tempo, é no seu momento, né? E a irmã Juliana, ela viveu esse processo da mãe, ela viveu o processo da casa dela, porque é tão lindo quando a gente quer construir algo, quando a gente quer fazer algo, né? Eu estou vivendo esse processo de Deus. Senhor, eu não tenho condições, mas eu vou construir minha casa. Senhor, eu não tenho condições, mas o Senhor vai me dar situações e meios para me construir. E um dia eu disse para o Senhor, numa madrugada, eu disse, Senhor, já que o Senhor não vai fazer eu ganhar numa Mega Sena, o Senhor não vai fazer eu ganhar num Pix do milhão, o Senhor não vai fazer eu ganhar numa rifa milhões e milhões. Então eu quero que o Senhor movimente o céu. Eu não sei como que o Senhor vai fazer, mas movimenta o céu ao meu favor. Se é para mim trabalhar, eu vou arregaçar as mangas e vou trabalhar, mas eu quero viver o processo. O processo de poder dizer assim, ó, foi a mão de Deus que me ajudou. Eu falei isso com o Senhor num dia de jejum. E quando foi no mesmo dia, quando eu entreguei o jejum 1h da tarde, 1h15 da tarde, do mesmo jeitinho que eu falei a oração com o Senhor, move o céu, faça com que alguém lembre de mim. A moça me ligou e disse assim, Lília, você acredita que eu estava aqui na escola e eu lembrei de você? Que você fazia salgado e que eu quero passar para você a cantina da escola? Então, Deus, Ele ouve a sua oração. E do jeitinho que você falou com Ele, Ele vai entregar para você. Ele vai entregar na sua mão do jeitinho que você falou com Ele. Não fica achando que o Senhor não está ouvindo a tua petição. Ele não está ouvindo a tua oração. Ele está ouvindo. Eu não sei o processo que você está vivendo, mas você não está só. Eu não sei qual é o momento que você está vivendo. Você não está só. O Senhor, Ele está contigo. Então, eu saí da minha casa de um alicerce. Eu já estou na minha casa levantando as paredes. E quando eu vejo cada detalhe da parede, até do tijolo, eu digo assim, é a mão do Senhor. É o Senhor me sustentando e mostrando que o que é impossível para mim, para o Senhor é possível. Então, eu estou vivendo o melhor processo da minha vida. Está sendo fácil? Não, porque tem levantado tantas pessoas contra a minha vida. Eu falo que a minha vida é que nem a fila das pessoas que gostam e não gostam de mim, é que nem fila do SUS. É imensa, mas eu não estou preocupada com isso. Na realidade, eu tenho me entregado para este Deus maravilhoso, bondoso, para este Deus que tem cuidado da minha casa, da minha família e tem feito coisas extraordinárias. Vou parar de falar, porque toda hora tá sumindo aqui. Tá bom? Mas é sobre isso. Sobre o que você falou, assim, com tudo isso que eu passei, o que Deus falou fortemente no meu coração, né? Eu vejo a sua alegria em falar da construção, né? Imagina eu aqui, né? Construir na casa do meu sonho, 5 anos, né? Então, imagina o tamanho aqui da casa, ó, a luta. E aí, de repente, ficou assim por um fio. E o que que Deus me falou? E se eu tivesse tirado? Aonde está o seu coração, né? Então, esse é o propósito desta noite, né? Tipo, sabe, confrontar a gente? Porque às vezes a gente coloca o coração naquela bênção, né? Tem aquela expectativa. E o Espírito Santo falou exatamente isso comigo. Se eu tivesse levado a sua mãe, se eu tivesse tirado a sua casa, como você estaria? Qual é o foco? Qual é o propósito? Onde eu quero que você fique? Qual a posição que eu quero te colocar? Entendeu? Então, eu quero que vocês guardem muito isso no coração, sabe? Deus, o que o Senhor quer de mim, Senhor? Porque tudo é um vento,
né? O vento sopra e a gente se firma ali com Deus e ele já tem um propósito. O que ele vai fazer, ele vai fazer. O que ele já determinou para fazer, ele não volta atrás. Né? Profundo. Quer encerrar, Thalita? Eu não tenho mais palavras, não. Amém. Eu tô também, olha, hoje eu só recebi, só tomei cacetada. Tirar a fotinho? Eu tô no computador aqui. Se as meninas quiserem abrir as câmeras pra gente fazer uma foto bem bonita. Vamos lá. Quem mais? Quem mais? Vou tirar, hein? Opa, apareceu mais alguém. Ah, Rabi, linda. Sorrisão. Vamos lá. Vivi também apareceu aí, ó. Arruma os cabelos aí, linda. Vou tirar, hein, pessoal. 1, 2, já. Aí. Os olhos tudo inchado. E eu saí olhando pro outro lado, que jogador caro não olha pra foto. Mas tá ótimo. Meninas, Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Se a semana começou assim, Jesus amado, sei nem como é que vai terminar. Orem por mim, amanhã eu tenho médico, não quero mais ficar com essa tala. Em nome de Jesus. Já aprendi a lição, já. Já, eu juro, meu pai, que eu aprendi. Daqui a pouco já tá aprontando de novo, né? Que vocês possam continuar na presença de Deus, né? Lendo Efésios, eu aprendi que o crente ele não tem licença para sair da presença. Então, continue ruminando essa palavra aí durante essa semana, né? Que a gente possa aprender sempre mais uma com a outra e nos ajudar a nos fortalecer, né? E todo esse barulho que a gente tem ouvido é só o intento de Satanás contra o escudo maior que está nos protegendo, que é Jesus. Então, que a gente não se assuste, né? Porque barulho ele vai fazer, ele só não vai conseguir nos atingir, porque ele não tem autorização para isso. É aquele sustinho só para ver realmente onde é que está o nosso coração, né? E que Deus abençoe a vida de todas vocês. Semana que vem estamos juntas aí novamente com mais uma lição de vida, um testemunho, uma palavra poderosa. Fiquem com Deus. Muito obrigada, Juliana. Volto sempre que você quiser, viu? Amém. A porta está aberta. Isso aí. Deus abençoe. Obrigado, meninas. Obrigada, Boa noite. Thalita. Obrigada, meninas. Deus abençoe. Boa noite. Deus Amém. abençoe Tchau. a todos. Que Jesus esteja com todos.